Tá, vamos pra próxima. Cara, já que estamos falando de stablecoin, né? Isso aqui é muito interessante. Olha só, o John Ma, ele publicou o seguinte, ó. Se a Tether, a USDT, fosse uma empresa pública hoje, a Tether seria a 19ª empresa, companhia mais valiosa do mundo, com 515 bilhões de dólares. Olha isso. Então, o cara fez uma lista das empresas abertas e botou a Tether, que não é aberta, se ela fosse aberta, com o valor de hoje, né? Então você tem aqui a Microsoft com 3 trilhões, 3,5, né? 3 trilhões e meio de valor de mercado. Você tem a Nvidia 3 trilhões e meio, a Apple 3 trilhões, a Amazon 2 trilhões, a Alphabet 2, a Meta quase 2, Saudi Aramco, que é a da Arábia Saudita, 1 trilhão e meio, tal, e aí vai descendo, 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 descendo. E aí, cara, se por acaso a Tether fosse uma empresa pública, o que significa? O que a gente entende como uma empresa pública? Uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, em alguma Bolsa de Valores. A Tether estaria na 19ª posição, perdendo apenas para empresas americanas, a Saudi Aramco, que é da Arábia Saudita, e a Tencent, que é da China, né? Que faz até jogo, faz um monte de coisa. E a Tether é uma empresa que está sediada em El Salvador, né? Eles estão baseados em El Salvador, mas também eles estão na Suíça, em Lugano. Eles também estão na Itália e me parece que eles estão querendo ir para os Estados Unidos agora com essa proximidade de Donald Trump e tudo mais, né? E aí ele faz um cálculo aqui do EBITDA e quanto que vale, quanto que não vale. Ele chegou nesse valor aqui de 515 bilhões de dólares aqui, o John Ma, tá? Que é da Artemis. E aí, cara, o Paulo Ardoino falou assim, olha, o valor de mercado da Tether em 515 bilhões de dólares é um número bonito. Mas talvez ele seja baixo considerando o que tem em caixa em Bitcoin e tesouro em dólar, em ouro. Né? E ele tá absolutamente animado com as próximas fases de crescimento da Tether, né, da companhia. Obrigado a todos, ele coloca aqui. Isso é muito louco, né, cara? Veja, e eu falei pra vocês, já não é de hoje que eu falo, desde o ano passado eu falo, cara, a Tether é uma das empresas mais lucrativas do mundo. Se você for comparar valor de mercado versus número de funcionários, versus produto que entrega, versus margem de lucro, a Tether, ela deve ser top 10 empresa do mundo de maior lucratividade. Se você for parar para ver o ano passado, e ele até fala aqui, né? Deixa eu ver se ele fala aqui. Não, em algum lugar eles falam aqui. Ah, não, é o próprio post aqui do doidão aqui. Cadê? Até o próprio post aqui do doidão. Ó, o ano passado, a Tether teve 13 bilhões de dólares de lucro líquido. Lucro líquido. Não é faturamento, que são coisas distintas, né? Faturar é quanto entrou no seu caixa. Lucro líquido é o que entrou no seu caixa versus o que saiu e o que sobrou. Os caras, no ano passado, tiveram mais de 1 bilhão de dólares de lucro por mês, com 80 funcionários. Isso é bizarro. Isso é bizarro, irmão. Isso é bizarro. 80 pessoas têm um lucro de 1 bilhão por mês. Isso é bizarro. Só que isso aqui não tá levando em consideração, segundo o Paulo, né? Não tá levando em consideração a quantidade de bitcoins que eles têm. E aí, muita gente tá dizendo aqui, ó, e o Anthony Pompliano e o Jack Mallers aqui, que é o carinha da... Como é que chama agora a empresa dele? Esqueci como é que chama agora, caramba. Eles querem uma empresa nova e tal. Eles já estão falando em mais de um trilhão de dólares, ó. Mais de 1 trilhão de dólares. A Tether. E eu acredito, cara. Eu acredito. Não sei se num trilhão de dólares. Não sei se num trilhão, mas eu acredito que a Tether possa estar facilmente aqui entre as 20 maiores empresas do mundo. Porque é uma das mais lucrativas do mundo. Ah, eu pulei, mas tem a TSMC aqui de Taiwan também, tá? Então são 3 empresas fora dos Estados Unidos, né? Então, cara, a Tether, ela é muito forte. E a Tether, ela tem um negócio legal. 21, boa, 21, boa. A Tether, ela tem um negócio muito, muito legal. Por quê? Porque, e assim, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, né? Eu até já fiz vários vídeos, já falei isso aqui várias vezes. A Tether é o elefante na sala. Era, né? O elefante da sala. É um elefante
que tu acordou um dia, foi até a sala, tava lá um elefante, tu não sabe como ele entrou, tu não sabe como é que tu vai tirar ele de lá, porque ele tá dentro da sala, tu não sabe como ele passou na porta, nem como ele vai passar pra tu tirar ele de lá. Ele tá cagando na sala inteira e tá destruindo tudo. Tu não sabe o que acontece. E a Tether, ela soube se adequar bonitinho conforme o mercado começou a cobrar compliance. Quando o mercado começou a cobrar conformidade. Porque era uma empresa que não tinha lastro, e a gente falava, cara, como é que uma empresa não tem lastro, cara? Tu tá no mercado cripto, que tudo é aberto, código-fonte aberto, tudo, porra, mostrado aí em blockchain. Como que tu tem uma empresa que não, uma das maiores do mercado que não mostra nada? E eles foram, aos poucos, eles foram se regularizando. Isso é muito legal, cara. É muito legal. Então, o que a gente viu muito no mercado cripto? Uma empresa começar errada e se cagar ainda mais. Ou uma empresa começar ok e se cagar, né? É difícil uma empresa começar... São poucas as empresas que começaram erradas. Quando eu digo erradas, turma, eu tô falando do ponto de vista regulatório, tá bom? Ponto de vista regulatório. Eu não tô falando que é fraude nem nada do tipo, tá? Vamos deixar claro isso. Vamos deixar claro. Porque o cara fala assim, ah, não, mas tá falando de... Não, tô falando do ponto de vista de regulamentação. Empresa que é fraude, ela é fraude do início ao fim, não tem como, né, cara? Mas são poucas empresas que começaram, entre aspas, erradas aos olhos do Estado, e hoje são empresas que estão direitinho, ou estão no mais próximo possível de estar direitinho, né? A Binance é um caso desses, né? A Tether é um caso desses. Então, por exemplo, a Tether, cara, é uma empresa que eu fiz palestra sobre isso, né? Eu apresentei os dados que eles mostraram, uma página em branco, uma auditoria em branco, dizendo que no banco 1 eu acho que era Bahamas. No banco 1 de Bahamas, eles tinham X milhões de dólares, bilhões de dólares. E no banco 2, eles tinham X bilhões de dólares. E aí os caras foram lá e viram que não existe aquele dinheiro na ilha que os caras tinham, dizendo que só eles tinham sozinho. Não tinha aquele dinheiro todo custodiado lá. Ou seja, a Tether, naturalmente ela começou errado. E a partir do momento que ela foi ganhando grana e foi crescendo, e o mercado foi crescendo, e o próprio mercado foi cobrando regulamentação, conformidade, chamei como quiser, ela foi se adequando. A Binance é um exemplo disso também. A Binance é um exemplo disso. A Binance, ela começa totalmente zero conformidade, como todo mercado cripto é, né? Como todo mercado cripto é. Ela começa com zero conformidade. Você criava uma conta na Binance com usuário e senha, assim como é na CoinEx, assim como é na MaxC, por exemplo, né? Mas você criava uma conta lá. E aí, a partir de 2020, 2021, os caras começam a bater na Binance. Porque ela cresceu muito, né? E aí começa a prender diretor. Prendeu o diretor lá na Nigéria, prendeu o diretor não sei aonde. Aqui no Brasil teve um diretor que saiu, entrou outro, saiu no mesmo dia, até entrar o atual. Então, a Binance, ela demorou a se regularizar perante o Estado, tá? Não tô dizendo em questão de golpe nem nada do tipo, é que perante o Estado, ela demorou. E é mais um exemplo de empresas que começaram sem uma preocupação regulatória, sem uma preocupação de conformidade, e elas foram se adequando ao longo dos tempos. A Tether é um exemplo disso. A Binance é um exemplo disso. Temos outros exemplos também, né? Muitas empresas foram se adequando, né? Juridicamente falando aí e tal, legalmente falando, eles foram se adequando, né? Por quê? Porque hoje você olhar o mercado do jeito que tá é uma coisa. Quando você olha o mercado 5 anos para trás, 7 anos para trás, o mercado era outro, cara. Se você olhar o mercado 2017, por exemplo, cara, não é que não olhava para conformidade, rechaçava-se a conformidade, essa é a verdade. Rechaçava-se. Uma corretora pedir KYC, isso não existia no mercado cripto até 2017. A partir de 2016, 2017 começa. As corretoras pedir documentação, pedir imposto de renda, pedir que você faça faça uma fotinha e digite eu estou comprando Bitcoin. Isso não existia até 2017. Então o mercado ele passou por isso também, né? Ele foi precisando passar por tudo isso, e hoje a gente tem a maioria dos serviços pedindo KYC e tudo mais, né? E aí, para contrabalancear isso, o que nós temos? Nós temos o DeFi, que é o grande produto, né, do mercado cripto, onde você tem a maior parte da privacidade, ou não vou nem dizer privacidade, mas a não necessidade de identificação sumária, né? Você se identifica se você quiser. E a maioria das pessoas não se identificam, as pessoas pegam suas carteiras e logam e fazem suas coisas com suas carteiras, né? Então é mais ou menos por aí, cara. Então, assim,
A Tether, uma empresa multibilionária, que estão dizendo até que ela pode valer aqui $1 trilhão. E, cara, se ela de fato valesse $1 trilhão, ela seria a 10ª empresa, ou 11ª maior empresa do mundo, né? Em questão de valor de mercado. É muito forte, cara. E veja, nós estamos falando aqui de Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Saudi Aramco, Mastercard, nós estamos Oracle, nós estamos falando aqui Berkshire Hathaway, caramba. Nós estamos falando Walmart, nós estamos falando de empresa, cara, que tem décadas, no plural, de existência. A Tether tem 10 anos, vai completar, ou se já não completou, tem 11 anos, cara. Veja, uma empresa de 11 anos no mercado que acabou de começar, que é o mercado cripto. Nós estamos falando de empresa de tecnologia como a Microsoft, que tá aí, sei lá, desde a década de 80, sei lá, 70. Sei lá quando é a Microsoft, 70, 80. Uma empresa de 40 anos, porra. E os caras já estão aí mirando esses caras. E o mercado cripto nem começou a dar fruto, hein? Eu falo isso aqui pra vocês. Ainda é um oceano azul. Não é à toa que tem um monte de empresa agora querendo fazer sua própria stablecoin. A PayPal começou a fazer, o próprio Donald Trump começou a fazer. A Circle acabou de abrir um IPO na Bolsa de Valores americana. A Circle SDC, né? A PayPal. E mais? A própria XRP. A própria XRP olhou e falou, cara, a gente precisa ter um produto que tenha usabilidade. Não vai dar pra gente enganar a galera a vida inteira dizendo que a gente tem o ISO 9000 e não sei o que lá, sei lá. A gente vai precisar de um produto que seja funcional. E qual que é o maior produto funcional hoje no mercado? Sem sombra de dúvidas. É a stablecoin. Não tem a menor dúvida que é o principal produto cripto. Eu falo isso aqui há anos já aqui. E não vou mudar, porque hoje é o principal produto cripto. É a remessa de dinheiro, é a compra, é a venda através de stablecoin. É o seguro contra a volatilidade, através de stablecoin. Isso é muito, muito, muito forte. E é o tipo de produto que vai crescer cada vez mais. Antes da gente encerrar, deixa eu te dar uma dica valiosíssima. A CoinEx é uma corretora que não te obriga a passar documentação, ela não te obriga ao KYC. Você consegue negociar na CoinEx mais de 1.385 criptomoedas, seja Bitcoin, Ethereum, Solana e outras altcoins, memecoins, shitcoins. Você negocia isso no mercado à vista ou até mesmo no mercado de futuros, onde você pode alavancar em até 100x, claro, se você souber o que está fazendo. De qualquer forma, a CoinEx não te obriga a passar documentação e você não será reportado para a Receita Federal Brasileira ou qualquer órgão aqui do Brasil. Para isso, você pode abrir sua conta, link tá na descrição, ou aponta aí o QR Code ali, tá? Aqui pra tela. Você pode abrir sua conta apenas com e-mail, senha e 2FA e negociar mais de 1.385 pares aqui sem ser reportado sem KYC.